Alguma vez você já sentiu que coisas que antes pareciam simples hoje exigem mais esforço do que deveriam? Talvez seja ao se levantar do sofá, ao subir alguns degraus ou ao se abaixar para amarrar os sapatos. Esse foi o caso de Dom Ernesto, um homem de 65 anos, que costumava ser a alma das reuniões de família. Sempre ativo, sempre disposto a ajudar. Mas um dia, enquanto tentava se levantar da cadeira para cumprimentar seu neto que corria em sua direção, notou que suas pernas não respondiam com a mesma facilidade de antes. Sentiu um leve tremor e aquela sensação desconfortável de fraqueza o surpreendeu. Não era a primeira vez, mas desta vez foi diferente. Olhou ao redor e viu sua filha se aproximando rapidamente para lhe dar a mão. O que antes era um gesto casual, agora parecia um sinal de alerta. Naquela noite, Ernesto não conseguiu dormir bem. Ficava rolando na cama pensando: será que estou me tornando um peso? Será que estou perdendo minha independência aos poucos sem perceber? No dia seguinte, enquanto tomava café da manhã sozinho, observou as xícaras e os pratos sobre a mesa, lembrando de como, alguns anos atrás, preparava tudo com agilidade para sua esposa e seus filhos. Agora, até chegar à cozinha parecia um pequeno desafio. E embora tentasse se convencer de que isso fazia parte da idade, algo dentro dele dizia que havia algo mais. Que talvez, sem querer, ele tivesse deixado de lado seu bem-estar físico. Não por preguiça, mas pela rotina, pelas ocupações, por acreditar que isso acontece com todos nessa idade. Mas, no fundo, havia um medo oculto: perder a liberdade de fazer o que amava sem depender de ninguém. Naquela mesma tarde, enquanto Ernesto via fotos antigas, uma imagem chamou sua atenção. Era ele, carregando nos braços sua neta quando ela era pequena, sorrindo com energia. Esse sorriso agora parecia distante, mas também lhe lembrou algo essencial. Ainda era possível recuperá-lo. E justamente naquele momento, enquanto pensava na foto, ouviu sua neta pequena dizer do outro lado da sala: "Vovô, vem brincar comigo." Ele tentou se levantar e, novamente, aquela incômoda sensação nas pernas apareceu. No entanto, desta vez, decidiu deixar de lado o orgulho e aceitar que era hora de fazer algo a respeito. Não se tratava apenas de força, mas de voltar a se sentir vivo, capaz e confiante. Por quê? Na realidade, o que ele mais temia não era a dor nos joelhos, mas deixar de desfrutar daqueles pequenos grandes momentos com sua família. E foi assim, entre uma xícara de café frio e uma foto empoeirada, que Ernesto compreendeu. Ele precisava de uma mudança. Uma mudança que não só devolvesse a mobilidade, mas também a segurança e a alegria de viver cada dia do seu jeito, sem limitações. E enquanto dava aquele primeiro passo mental, rumo a uma decisão importante, uma conversa inesperada estava prestes a abrir uma porta que, até então, ele nem sabia que existia. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal para mais dicas que te ajudarão a se manter forte e sem dor depois dos 60. Na manhã seguinte, enquanto Ernesto tomava seu segundo café do dia, ainda pensativo com o que havia acontecido, o telefone tocou. Era sua filha, Mariana. Eles haviam combinado de irem juntos a uma consulta médica de rotina. Ernesto não era fã de médicos, mas, no fundo, sentia que já não podia mais adiar. Ao chegar à clínica, tudo parecia normal. O médico de sempre, simpático, perguntando sobre os netos e a família. Mas desta vez, enquanto Ernesto explicava que ultimamente se sentia mais cansado e que suas pernas não respondiam como antes, a conversa tomou um rumo diferente. O médico olhou para ele com seriedade e disse: "Dom Ernesto, o que o senhor está sentindo é mais comum do que imagina. A partir dos 60, muitos dos meus pacientes começam a notar essa falta de força e equilíbrio. Mas, sabe o que é melhor? Não é irreversível." Essas palavras ressoaram fortemente na mente de Ernesto. Não era irreversível. Ele ficou em silêncio, como se processasse cada sílaba. O médico continuou: "O corpo é como um jardim. Se não cuidarmos e não trabalharmos a terra, as raízes enfraquecem. Mas se o atendermos, ele volta a florescer. Existem exercícios simples, pensados para pessoas como o senhor, que podem ajudar a fortalecer essas pernas e proteger suas articulações. E não estamos falando de academias ou rotinas complicadas." Mariana, que estava escutando atentamente, sorriu e pegou a mão dele. "Viu, pai? Sempre há algo que se pode fazer." O médico então abriu uma pasta e mostrou algumas imagens. Eram movimentos básicos, e um deles chamou especialmente a atenção de Ernesto, uma pessoa idosa se levantando lentamente de uma cadeira, sem pressa, mas com firmeza. Isso é o que chamamos de agachamento adaptado. É seguro, fácil de fazer em casa e, com constância, pode fazer a diferença. Ernesto observou com ceticismo, mas também com curiosidade.
E isso realmente ajuda? Perguntou. Muito mais do que imagina, respondeu o médico com um sorriso. Esse exercício, bem executado, vai ajudá-lo a ganhar força nas pernas, proteger seus joelhos e quadris. Vai lhe proporcionar estabilidade e reduzir o medo de cair ou depender de outros. No caminho de volta para casa, no carro, o silêncio era confortável. Ernesto olhava pela janela enquanto relembrava as palavras do médico. Não parava de repetir. Não é irreversível. Mariana quebrou o silêncio e disse: Sabe, pai, podemos fazer isso juntos. Eu também preciso me movimentar mais. Ernesto sorriu. Pensou na foto que viu na noite anterior e no chamado da neta para brincar. Algo dentro dele começou a reacender, como uma pequena, mas persistente, centelha. Ao chegar em casa, com o sol já se pondo no horizonte, Ernesto se sentou em sua poltrona favorita. Com o celular na mão, buscou na internet agachamento para maiores de 60 anos. Entre os primeiros resultados, apareceu um vídeo que prometia ensinar o agachamento infalível para fortalecer as pernas e proteger as articulações. Ele clicou no vídeo e, naquele instante, sem saber, estava prestes a dar o primeiro passo rumo a uma mudança que transformaria sua forma de viver. Quando Ernesto clicou no vídeo, a primeira coisa que ouviu foi uma voz acolhedora que dizia: Se você tem mais de 60 anos e sente que suas pernas já não acompanham como antes, este exercício é para você. Isso capturou sua atenção imediatamente. Ele se acomodou melhor na poltrona, baixou um pouco o volume para não incomodar Mariana na cozinha e continuou assistindo. O vídeo mostrava um homem de cabelos grisalhos, sorridente, parado diante de uma cadeira simples. Ele explicava calmamente que não era necessário ir a uma academia ou ter equipamentos caros. Bastava uma cadeira segura e um pouco de espaço. Este é o agachamento infalível, dizia o instrutor. Um exercício pensado para pessoas como você, que querem recuperar a força, proteger as articulações e se movimentar com confiança. Ernesto não pôde deixar de esboçar um sorriso. Infalível, pensou. Isso parece muito para um único exercício. Mas ele continuou assistindo. O instrutor explicou como se posicionar corretamente na cadeira, pés bem firmes no chão, joelhos alinhados, costas retas. Depois, demonstrou como inclinar o tronco levemente para frente e empurrar com os pés até se levantar, devagar, sem pressa. Curioso, Ernesto pausou o vídeo e olhou para sua própria cadeira. Era igual à do vídeo. Sem pensar muito, ele se levantou e se aproximou. Sentou-se e tentou imitar o movimento, sem grandes expectativas. Ao se levantar, sentiu um leve esforço nas coxas, mas também uma sensação conhecida, quase esquecida, de ativação, de que suas pernas estavam respondendo. Ele se sentou novamente e repetiu o movimento com mais atenção. E então, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que conseguia fazer isso. Não é tão difícil, murmurou para si mesmo. Ele voltou ao vídeo e o instrutor continuou falando. Se você fizer isso 2 ou 3 vezes por semana, notará como suas pernas vão se fortalecer e seu equilíbrio melhorar. E o melhor é que você pode adaptá-lo conforme sua capacidade. Ernesto parou por um momento. Pensou em todas as vezes que evitou sair para caminhar por medo de tropeçar. Lembrou-se das reuniões de família em que preferia ficar sentado enquanto os outros brincavam com as crianças. Talvez isso seja o que me falta, disse a si mesmo, com um tom de esperança. O instrutor também compartilhou algo que ficou marcado. Não se trata apenas de se levantar da cadeira. Trata-se de se levantar da rotina que te mantém estagnado. Ernesto, ainda segurando a cadeira com as 2 mãos, sentiu que aquelas palavras falavam diretamente com ele. Já não era apenas um exercício, era uma oportunidade de mudança. Ele decidiu que, a partir de amanhã, começaria a fazer aqueles agachamentos todos os dias. Talvez não muitos no início, mas o suficiente para notar a diferença. Enquanto guardava a cadeira e desligava a tela, Mariana entrou na sala e o viu com o rosto iluminado. Tá tudo bem, pai. Ernesto assentiu. Sim, tá tudo bem. Acho que já descobri por onde começar. E enquanto a noite caía e as luzes da casa se apagavam, algo também se acendia dentro de Ernesto. Uma nova determinação, uma promessa silenciosa de recuperar o que ele achava perdido. E foi assim que, sem grandes anúncios, ele deu o primeiro passo rumo ao verdadeiro desafio. Colocar em prática essa pequena, mas poderosa, mudança em sua vida diária. Na manhã seguinte, Ernesto se levantou decidido. Preparou seu café como de costume, mas desta vez com um leve sorriso. Lembrou-se das palavras do vídeo. Faça com calma, mas faça. Colocou a cadeira no centro da sala, certificando-se de que estivesse firme.
Ficou de pé em frente a ela, respirou fundo e repetiu mentalmente os passos. Pés na largura dos ombros, costas retas, olhar para frente. Sentou-se. Ao tentar se levantar pela primeira vez, suas pernas tremeram um pouco mais do que o esperado. Calma, pensou. Tentou novamente e conseguiu se levantar, mas com certa dificuldade. Na terceira tentativa, sua respiração se acelerou e ele sentiu o peso do seu corpo recaindo sobre os joelhos. Ernesto parou, olhou para a cadeira e, por um momento, sentiu-se ridículo. Como é possível que algo tão simples me custe tanto? A frustração começou a surgir. Lembrou-se de como, anos atrás, conseguia fazer aquele movimento sem nem pensar. Mas ele não desistiu. Pegou um pouco de água e voltou a se sentar. Desta vez, decidiu fazê-lo mais devagar, concentrando-se na respiração, exatamente como o instrutor havia aconselhado. Na quinta repetição, uma leve dor nos joelhos o fez franzir a testa. Ele permaneceu sentado, respirando profundamente, e sua mente começou a se encher de dúvidas. Talvez eu já não tenha idade para isso. Talvez já seja tarde. Enquanto massageava as pernas, veio à mente aquela imagem da neta chamando para brincar, seu sorriso inocente e a promessa silenciosa que ele havia feito na noite anterior. Isso fez-se levantar da cadeira, desta vez não para fazer outro agachamento, mas para caminhar até a janela e olhar para fora. De lá, viu uma vizinha de sua idade passeando com seu cachorro, rindo, movendo-se com leveza. Ernesto suspirou. Se ela consegue, eu também posso, disse para si mesmo, embora ainda com uma sombra de dúvida. Naquela tarde, Mariana voltou para casa e encontrou a cadeira ainda no meio da sala. Você tentou fazer, pai? Perguntou com ternura. Ernesto assentiu, mas sem muito entusiasmo. Sim, mas não é tão fácil quanto parecia. Mariana sorriu e disse: os primeiros passos nunca são fáceis, mas cada dia conta. Lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta? Eu caí várias vezes, mas você me disse que cada queda era uma oportunidade para melhorar. Ernesto abaixou o olhar e, por um instante, aquelas palavras o levaram de volta a outro tempo, quando ele era quem motivava sua filha a não desistir. Decidiu então fazer uma última tentativa antes do final do dia. Colocou novamente a cadeira em posição e, desta vez, Mariana se sentou na beirada do sofá, acompanhando com o olhar. Ernesto respirou fundo. Concentrou-se, embora suas pernas ainda estivessem trêmulas, conseguiu se levantar com mais segurança do que pela manhã. Mariana aplaudiu suavemente e disse: viu? Não é sobre fazer perfeito hoje, é sobre melhorar um pouquinho a cada vez. Naquela noite, enquanto Ernesto se preparava para dormir, compreendeu que os obstáculos não estavam apenas em suas pernas, mas também em sua mente. E embora as dúvidas ainda persistissem, havia algo mais forte crescendo dentro dele, a determinação de seguir em frente. E, sem saber, no dia seguinte, algo mudaria, algo que mostraria que cada pequeno esforço começa a dar frutos quando menos se espera. Na manhã seguinte, Ernesto acordou com uma leve dor nas pernas. Mas, curiosamente, não era o tipo de dor que incomoda. Era aquela sensação incômoda que lembrava que algo dentro dele estava despertando. Ele se levantou devagar e, ao olhar para a cadeira na sala, não sentiu mais frustração, mas uma estranha sensação de desafio. Aproximou-se, sentou-se. Antes de começar, lembrou-se das palavras de Mariana. Não se trata de fazer perfeito hoje. Respirou fundo e repetiu o agachamento que na noite anterior lhe parecia um obstáculo. Desta vez, suas pernas responderam um pouco melhor. Não foi perfeito, mas foi mais fácil. Ao terminar a terceira repetição, surpreendeu-se ao perceber que seu equilíbrio havia melhorado. Será que já estou mais forte? Pensou com uma mistura de surpresa e alegria. Decidiu então sair para caminhar pela quadra, algo que evitava há tempos por medo de tropeçar. Ao caminhar, percebeu que seu passo estava mais firme e que, pela primeira vez em meses, não sentia necessidade de se apoiar nas paredes ou postes. Ao voltar para casa, sua neta o esperava na porta. Vovô, você foi caminhar sozinho? Ernesto, com um sorriso discreto, assentiu. Sim, e até me senti leve. Nos dias seguintes, ele fez do agachamento seu novo ritual matinal. Não eram muitas repetições, mas cada uma contava. E a cada sessão, o tremor em suas pernas diminuía, a insegurança se dissipava lentamente e a energia começava a retornar. Numa tarde, enquanto estava no supermercado com Mariana, ele se abaixou para pegar uma caixa da prateleira baixa. Foi então que percebeu: não havia dor. Não precisou se apoiar, nem se sentiu desconfortável ao se levantar. Aquela pequena ação, tão cotidiana para muitos, para ele foi como uma grande vitória. Ele olhou para Mariana, emocionado.
Ela o percebeu e sorriu. Eu te disse que você conseguiria. Naquela noite, ao se sentar em frente à janela, Ernesto refletiu sobre como, em apenas alguns dias, sua vida havia começado a se transformar. Não se tratava apenas das pernas, mas da confiança que estava recuperando a cada passo, a cada movimento. Ele passou a sonhar novamente com as coisas simples. Sair para passear sem medo, brincar mais tempo com a neta, participar ativamente da família sem se sentir limitado. E enquanto se preparava para dormir, disse para si mesmo: se com tão pouco já sinto a diferença, o que mais poderei conquistar se continuar assim? No dia seguinte, enquanto tomava seu café, Mariana lhe fez uma proposta inesperada. Pai, que tal se amanhã você me acompanhar no parque? Tem um grupo de pessoas da sua idade que também fazem exercícios simples ao ar livre. Ernesto ponderou a proposta e, pela primeira vez, não sentiu dúvidas nem receios. Apenas uma centelha de entusiasmo. Sim, vamos. Acho que é hora de compartilhar isso com os outros. E assim, sem grandes discursos, Ernesto estava prestes a descobrir que suas pequenas vitórias não só transformariam sua vida, mas em breve também seriam a inspiração que outros tanto precisavam. Na manhã seguinte, o sol mal despontava quando Ernesto se encontrou no parque, acompanhado de Mariana. Havia um pequeno grupo de pessoas da sua idade realizando movimentos suaves à sombra de uma árvore. Alguns alongavam os braços, outros davam passos laterais enquanto conversavam animadamente. Ernesto observava de longe, um pouco tímido no começo. Mas quando uma senhora de cabelos grisalhos e voz amável o cumprimentou com um sorriso, ele sentiu que tinha chegado ao lugar certo. Ânimo, senhor, aqui todos começamos do mesmo jeito, disse ela, enquanto lhe oferecia um tapete para exercícios. Ele se juntou ao grupo e, para sua surpresa, os exercícios eram muito parecidos com os agachamentos que vinha praticando em casa. Cada movimento era uma variação adaptada, pensada para fortalecer sem sobrecarregar. Durante a sessão, enquanto seguia as orientações do instrutor, Ernesto notou que muitos dos seus companheiros tinham as mesmas dúvidas que ele teve no início: medo de cair, pernas trêmulas, desconfiança em seu próprio corpo. Ao final, enquanto se alongavam sob a árvore, um dos homens do grupo se aproximou. O senhor fez muito bem. Dá para notar que já tem prática. Ernesto sorriu, quase sem perceber. Sim, comecei há pouco, mas já sinto mudança. Sério? E como o senhor fez para não desistir? Eu sempre me canso logo na primeira tentativa. Essa pergunta despertou algo nele. Ernesto lembrou-se daquela primeira vez em frente à cadeira, da frustração, das dúvidas de como decidiu não parar. Pois, foi passo a passo, cada dia um pouquinho mais. Acima de tudo, sem me pressionar, só com constância. Sem querer, ele se viu compartilhando sua experiência. Outros membros do grupo começaram a ouvir a conversa. Em pouco tempo, ele estava rodeado por olhares atentos. Contou como havia começado em casa com o agachamento infalível, como sentiu medo e como cada pequena conquista devolvia sua confiança. Ao final, o instrutor, que também havia escutado tudo, disse: Ernesto, sua história é exatamente o que muitos aqui precisam ouvir. Gostaria de compartilhá-la oficialmente na próxima reunião do grupo. Ernesto ficou em silêncio por um instante, mas depois assentiu com um sorriso. Sim, eu gostaria muito. Naquela tarde, ao voltar para casa, Mariana mal podia esconder seu orgulho. Você se dá conta do que acabou de fazer. Pai, hoje não só melhorou para si, como também inspirou os outros. Ernesto baixou o olhar, emocionado. Não havia pensado nisso dessa forma. Mas agora, além do bem-estar físico, ele encontrara algo mais profundo, um propósito. Ao chegar em casa, enquanto arrumava a cadeira onde tudo havia começado, pensou em como um gesto tão simples, como se levantar e sentar com intenção, o havia levado até ali. Já não era apenas por ele mesmo. Agora, ele sabia que podia ser um exemplo para outros, para aqueles que ainda acreditavam que era tarde demais para mudar. E enquanto apagava a luz da sala, sentiu que algo dentro dele estava mais forte do que nunca. Uma força que ia além dos músculos. Era a força da convicção, da inspiração. E, sem saber, no dia seguinte, ele daria mais um passo em direção à nova vida que estava construindo, uma vida cheia de liberdade e propósito. Na mesma semana, Ernesto voltou ao parque. Desta vez, algo havia mudado. O grupo o aguardava, curioso, mas também com respeito. Sob a sombra da árvore, Ernesto compartilhou sua história sem roteiro, apenas com a verdade no coração. Ele falou sobre como começou com um simples agachamento em sua sala e de que aquele pequeno gesto transformou não só suas pernas, mas sua segurança, seu ânimo, sua vida.
Os rostos atentos refletiam empatia. Todos entendiam o que Ernesto sentia. Quando terminou, um aplauso sincero o envolveu. Ele sorriu, não só pelo reconhecimento, mas porque soube que havia semeado esperança em outros. Ao voltar para casa, decidiu fazer algo inesperado, caminhar sozinho até a praça do bairro. O sol morno e a brisa suave acompanhavam seu passo firme. Chegou até a padaria de sempre, onde o padeiro, surpreso, disse: "Dom Ernesto, que bom vê-lo caminhando sozinho novamente." Ernesto agradeceu com um sorriso. Aquele pequeno comentário confirmou-lhe que algo realmente havia mudado. Ele sentia que estava recuperando a autonomia, aquela que havia deixado escapar aos poucos. Naquela noite, durante jantar em família, Mariana percebeu que ele tinha se encarregado de tudo: a mesa, os pratos, até de servir a água. "Pai, foi você mesmo que fez isso sozinho?" "Sim", respondeu ele com orgulho. "Hoje me sinto mais capaz do que nunca." E enquanto as risadas enchiam a casa, Ernesto soube que o importante não era apenas se mover sem dor, mas voltar a desfrutar daqueles momentos simples que ele tanto sentia falta. Sentado em frente à janela antes de dormir, lembrou-se de seu primeiro agachamento em frente à cadeira e pensou: nunca foi apenas o exercício, foi decidir não ficar sentado diante da vida. E com essa reflexão, compreendeu que a verdadeira liberdade era esta: mover-se com confiança, viver com propósito e, acima de tudo, inspirar outros a se levantarem também. Clique no vídeo que estão recomendando agora.